façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, isso aqui, meus caros, é uma bomba atômica. STF forma maioria para rejeitar marco temporal para demarcação de terras indígenas. Isso é, o guardião da Constituição rasgando a Constituição uma vez mais, porque está na Constituição, produzindo imensa insegurança jurídica. Tenho vários amigos no campo, estava com um deles conversando ontem, tem várias cabeças de gado, pensando em vender tudo, porque está cansado. Está falando, pô, tem que aturar agora de volta o MST, financiado pelos marginais no poder, e amanhã vem um índiozinho aí com menos sangue de índio do que um Jeep Cherokee, com um advogado de porta de cadeia, tipo um Danones podre da vida, e mete lá um processo dizendo que aquilo ali é meu, parará, insegurança. E a turminha do Leblon e da Vila Madalena comemorando. Os índios venceram! A visão estética de mundo patética de uma Miriam Leitão da vida, de um imitador de focas da vida, que não vai convidar nem um índiozinho, nem para um almoço gratuito na mansão dele, que ele gosta de ostentar. O João Willis que diz que quem fica ostentando é fascista. Tem que falar isso para Janja, Lula e Felipe Neto. Mas gosta de ostentar e, ao mesmo tempo, não vai convidar um índiozinho, nem assim, aquele que tem uma tataravó índia, para um almoçozinho gratuito na mansão dele. Mas fica lá comemorando. Miriam Leitão, vai ceder a sua casa, já que pertence aos índios, tudo? Ou vai ser hipócrita? Então, é tudo muito triste. Tudo muito triste. E claro que essa demarcação não vai pacificar a demarcação de terra indígena. A Frente Parlamentar do Agro já reagiu, dizendo até que pode, de alguma forma, embarrear as pautas no Congresso. Tomara que faça, só vem pauta bomba. E vai adiante, tentar levar adiante, pelo Poder Legislativo, que é quem tem o poder de fato para isso, alguma questão para clarear um pouco a situação sombria em que o Supremo jogou o país. Mas isso é abismo. Isso é abismo. Eu falei do MST, que é outro problema no campo, né? Vamos ver aqui o resumo do meu amigo Ricardo Salles, que está nessa luta para endireitar o Brasil há muito tempo. Veja, é outro exemplo de inspiração. Ele mesmo hoje postou no Instagram dele sobre essa questão do marco temporal, tudo falando, Brasil caminha a passos largos rumo ao precipício. Foi o título que eu dei para minha live, inspirado na fala correta do deputado Salles. Mas ele está lutando, ele não está lavando as mãos e entregando, ele está lutando, e lutando com afinco. A CPI do MST foi muito boa, a mídia tentou ignorar. Nós, no Braddock Show, por exemplo, chamamos 2, 3 vezes o senador Plínio Valério para falar da outra CPI meritória, louvável, que é a das ONGs da Amazônia. Então, algumas pessoas estão lutando, estão resistindo. Parabéns para o meu amigo Salles. Acabamos de apresentar na Comissão Parlamentar de Inquérito o relatório final para apreciação dos colegas da CPI do MST. Uma série de crimes foram comprovados nessa CPI, não só os praticados contra os produtores rurais, praticados contra o agronegócio, contra aqueles que produzem no campo brasileiro, mas também os praticados pelos líderes e militantes do MST e dos demais facções criminosas sem terra. Comprovamos esses crimes contra os próprios integrantes dessas facções. Então são 2 faces da criminalidade, contra o agro, contra os produtores e contra as pessoas humildes, que são levadas a participar desses grupos, são enganadas e acabam servindo de bucha de canhão, de massa de manobra para todos os crimes que são ali praticados. Desnudamos o desvio de recursos através de associações e cooperativas de fachada, desnudamos o apoio do governo do PT, apoio esse de diversas formas às invasões, o alinhamento desses grupos com Farc, com Cuba, com China, com Venezuela, enfim, está comprovado pelo relatório da CPI o ambiente criminoso
que permeia esse tema de invasões de terra no Brasil. Infelizmente, nós vivemos num momento em que o país está na mão da esquerda, aliada à Venezuela, aliada a Cuba, aliada a tudo que de ruim existe no planeta. A nossa esperança é que, provavelmente, com a eleição do Milei na Argentina e o retorno de Donald Trump nos Estados Unidos, o Brasil também tenha que, de alguma forma, se recolocar, respeitando os valores da livre iniciativa, da propriedade privada, do legítimo direito à legítima defesa, enfim, uma série de outros pressupostos que estavam fazendo com que o Brasil caminhasse, durante o governo do presidente Bolsonaro, para a prosperidade. Mas esse é o nosso trabalho aqui na Câmara dos Deputados. Deputados aqui, os senadores lá do outro lado, lá no Senado Federal, no tapete azul, nós estamos fazendo o que é possível para segurar essa onda esquerdista que vem para cima do nosso país nas mãos do PT. Muito bom, e é isso aí, não há mal ruim que dure para sempre, né? Em algum momento esses caras vão pagar um preço pelo que eles estão fazendo. Esses marginais e vagabundos, criminosos, togados ou não. Vamos lá, né? Presidente do PT, Gleisi Hoffmann, defende fim da justiça eleitoral ao criticar multas aplicadas a partidos. Bom, primeiro ponto. Parece que está liberado defender fim de instituições aí. Polícia Rodoviária Federal, Gilmar Mendes. Justiça Eleitoral, Gleisi Hoffmann. Se alguém propor o fim do STF, será que vai preso? Será? O STF é uma instituição muito importante, todo país precisa de uma Suprema Corte. O que não precisa, é claro, é de militantes... Vamos tomar cuidado com a palavra. Disfarçados de magistrados supremos. Isso nenhum país precisa, pelo contrário. Isso é a maior ameaça às liberdades e à democracia, como estamos vendo com farta evidência. Agora, vamos lá, né? O conteúdo em si do que a Gleisi Hoffmann está falando nem é absurdo. Pelo contrário, a justiça eleitoral é uma jabuticaba brasileira. Não existe nada parecido nos Estados Unidos. Não precisa mesmo existir um TSE. Mas cabe perguntar, puxa vida, e se fosse um bolsonarista defendendo o fim do TSE ou da justiça eleitoral? O Alexandre de Moraes, ex-PSDB, ex-tucano, ele rebateu Gleisi Hoffmann criticando agressões infundadas contra a justiça eleitoral. Mas na notinha de repúdio, ele sequer citou a presidente do partido pelo nome. Ele disse, presidente de um partido. Que coragem, hein, Xande? Olha, a gente fica assim com a impressão que você é um cabra corajoso. Eu tenho feito pelo menos esse reconhecimento, o elogio. Né? Eu não sei se é bem elogio, porque, sei lá, eu posso pensar na história em algumas pessoas que foram obstinadas e corajosas e isso não foi algo bom, porque elas estavam apontando para o lado errado, com uma bússola moral distorcida e fizeram muito mal para a humanidade. Então, no caso ali, a coragem, o fato deles serem destemidos era algo muito ruim, somado ao resto. Mas vamos lá. Eu sempre, pelo menos, te considerei um cara corajoso. E agora eu olho para essa notinha de repúdio. Xande, com todo respeito, cá entre nós, coisa de covarde. Olha só, Tigrão com bolsonarista, que a mídia toda apoia, e tchutchuca com PT, não dá, é coisa de gente sem testosterona, sem estamina. Cadê? Um cara que maromba, forte, que peita todo mundo, notinha de repúdio sem nem citar o nome. A gente vai ficar pensando assim que tucanos e petistas estão num conluio para resgatar o Teatro das Tesouras. Não pegou bem, Xande. Não condiz com sua biografia. De cara ruim, mas macho. Corajoso na maldade. Não combinou. E não adianta intensificar ainda mais a maldade contra mim. Um réis mortal censurado, sem passaporte, com a conta bancária toda congelada. Que aí é só reforçar o meu argumento. É ou não é? Eu quero ver incluir a Gleisi no inquérito, porra! Be a man! Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas
que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.